Folcha, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para apresentar uma palestra no 7º Encontro Paulista de Druidismo RC, organizado pela Gorsit Caer Itaobi. Já agradeço aqui pelo convite. Vou fazer uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem. O meu nome devocional é Rowena Aneroy Sinoim, sou druidista, escritora e oraculista, afiliada à Ordem Druídica ADF, idealizadora do site Templo Diabo no Kershit, do grupo Fidna Medianshi e autora do livro Brumas do Tempo. Durante todo esse processo de estudo e pesquisa da cultura celta, eu também fiz alguns cursos livres de história, símbolos e mitos. O nosso foco de devoção, ele está mais centrado na cultura irlandesa, mas nós também temos uma grande devoção às divindades galesas. E essa é a proposta da palestra de hoje, onde nós iremos abordar as famílias divinas de Dom e Lir, os deuses brilhantes e escuros da mitologia galesa. Primeiro, para adentrarmos neste mundo mítico da mitologia galesa, nós temos aí a referência do Mabinogion, que é uma tradução de manuscritos medievais feito por Lady Charlotte Guest. Ela traduziu para o inglês todo esse material mais ou menos entre 1838 e 1849. A palavra Mabinogion, ela vem do plural Mabinogion ou Mabinogion, que vem da palavra da raiz Mab, que significa filho. Essa tradução, ela foi de certa forma adaptada para traduzir aquilo que se referisse a contos infantis ou ligados à juventude de um herói, que na verdade são contos que falam sobre toda essa família de divindades. Todos esses contos, eles estão agrupados em ciclos. Então nós temos aí os 4 ramos do Mabinogion, onde tem toda essa trama de divindades. Nós também temos os contos nativos, os romances arturianos e o conto de Taliesin, né? A história de Taliesin, Hennis Taliesin, onde nós vamos basicamente ter poesias, poemas, e vamos também ter a descrição da trajetória da divindade da deusa Queridion. Nesses ramos do Mabinogion, nós temos em comum aí um personagem chamado Pryderi, que é filho de Pío e Rhiannon. Ele aparece em todos os contos, desde o seu nascimento, que vem no primeiro ramo, onde nós vamos focar mais essa palestra, o ramo dos 4 ramos do Mabinogion, e ele aparece em todos eles até o último, até o 4º, onde ele vem a falecer. Então é interessante que o primeiro e o terceiro conto estão centrados no reino de Deft, que é o governado por Pío e Pryderi, que fica ao sul de Gales, né? Então ele tem toda essa conotação no próprio país de Gales, que vai mais ao sul e ao norte. O segundo conto se passa na Inglaterra, governada por Bran, e na Irlanda. Tá? Então, primeiro e terceiro, nós estamos ao sul de Gales. O segundo
ele se passa na Inglaterra e na Irlanda. E a última história, a quarta história desses 4 ramos, ela está concentrada em Gwynedd, o reino do norte de Gales, que é governada por Mat, irmão de Dom. Então, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre essa família de Dom. A casa de Dom é a casa da deusa Dom, que simboliza a terra. Ela tem essa força, dessa divindade que rege essa própria família que recebe seu nome, sabendo-se que ela é filha de Métone e ela é irmã de Met, que casou-se com Bele, com quem teve os filhos Penardun, Amaton, Nud, Govanon, Arianrhod, Gwydion e Givaelt. Então, ela teve esses filhos com os quais essa casa representa esse lado brilhante dessas divindades que regem o lado claro, vamos dizer, do ano, onde eu tenho divindades que estão muito mais ligadas à Terra-média, né, aos deuses que estão permeando o nosso entorno. Né, como nós temos essa representação dentro da mitologia céltica, dos 3 reinos, céu, terra e mar, o plano superior, intermediário e submundo. Não que um seja melhor que o outro. É onde rege todas essas questões dessas tríades, onde essas deidades elas têm essas conotações ou essas representações mais próximas daquilo que a gente possa correlacionar à paisagem local e até mesmo às questões míticas das quais eles estão ligados nos seus respectivos mitos. É muito interessante que na casa de Dom, da qual nós temos a divindade Arianrhod, ela rege principalmente as iniciações. E é por Arianrhod que hoje nós estamos aqui, no qual houve essa ligação, esse chamado interno, porque tudo que está dentro dessa própria espiritualidade, nós temos que abrir uma visão para algo além do senso comum. Então, desconstruir crenças é muito importante. Não temos como um parâmetro de algo que a gente já conheceu anteriormente. Então, neste momento, precisamos buscar a mitologia como uma base de estudo para que possamos também acessar de uma forma meditativa, uma forma nas nossas práticas, como uma gnose pessoal, conhecer empiricamente essas divindades. Então, na casa de Dom, eu tenho divindades que vão reger essa questão de iniciações, de quebra de padrões, sabendo-se que, como o manuscrito ele já vem com uma interpretação, vamos dizer assim, uma influência de monges, porque na verdade eles foram colhendo todo o folclore, toda aquela história que era passada de boca a boca. Porque a cultura céltica ela não é feita em registros, em livros, não foi deixado nada para nós de uma forma concreta, como se fosse um livro sagrado. Nós temos aí contos que foram sendo passados de boca a boca, gerações e gerações, né, nessa era cristã, e foram catalogadas por monges e escribas medievais, e que chegou até a nossa era, e dessa forma foi traduzido para o inglês. E assim a gente sabe que tem várias interpretações e erros também de tradução, isso faz parte. Então precisamos mergulhar de uma certa forma nessa mitologia ou nessas famílias para tentar entender o que uma divindade realmente representa. De certa forma, ela é uma personificação de algo que nós conhecemos. Então, muitas delas são metamorfas, elas podem se transformar em animais,
Também temos aí a questão da linguística, que é muito importante, e nós podemos rastrear neste mundo céltico e proto-céltico palavras que vão nos dar um direcionamento de qual é essa fonte, de onde está mais próximo essa raiz dessa divindade. Ao mesmo tempo, nós temos a paisagem local e temos todas as nomeações toponímicas que também nos dão um direcionamento. Então, o Dom, ela rege essa casa onde essas divindades elas estão muito mais correlatas a esses momentos da nossa vida, dessas questões mais corriqueiras. Ao mesmo tempo, nós podemos fazer um paralelo com a mitologia irlandesa, e é muito interessante porque todas essas divindades da casa de Dom, elas também têm um cognato no mundo irlandês. Nós vamos ver como isso se conecta, apesar de suas mitologias serem bem diferentes. Isso é importante deixar claro. Então, temos a casa de Dom e, por outro lado, temos a casa de Lir. Lir é o deus do mar. E ele rege o submundo, onde está ligada a outras divindades que também estão ligadas à casa de Dom. Lir, ele casou com Penadum, que é filha de Beli e de Dom. E desse casamento nasceu Manawyddan, Bran e Branwen. São essas três divindades, das quais seriam a representação do lado escuro, seria o submundo, seria aquele lado onde a gente mergulha para entender essa noção de caos e cosmos, está tudo interligado, do macro ao micro, dessa turbulência que nasce a ordem cósmica, numa visão indo-europeia. Isso é muito comum em várias mitologias. Então, basicamente, eu vou centrar essa narrativa da casa de Dom e Lir, que estão no quarto ramo do Mabinóquio, que é esse ciclo mitológico que rege a família de deuses. Então, o primeiro ciclo é Píl, príncipe de Def. É o primeiro ramo, é o primeiro livro manuscrito que fala do senhor do submundo, Aran, o rei de Anum ou Anunf, que é o nome dado ao outro mundo galês. E Aran, ele no mito, né, neste livro, conta que ele trocou de lugar com Píl. E eles passaram umas aventuras e jornadas entre este mundo e outro mundo durante 1 ano e 1 dia, no qual, posteriormente, Píl vem desposar Rhiannon. Rhiannon é a grande rainha, a gigantona, que tem essa representação totêmica com o cavalo, com as aves. Rhiannon está ligada às divindades irlandesas Marra e todas as que têm a representação totêmica do cavalo, e também a deidade Epona. É uma grande rainha, é uma representação muito forte de uma mulher que tem uma história muito traumática, da qual diz que quando ela se casou com o Píl, ela ficou grávida e o seu filho foi roubado logo após o nascimento. Para encobrir, né, as suas criadas encobrir esse rapto, da qual elas seriam muito, lógico, muito acusadas de que foram irresponsáveis, elas acabaram simulando essa morte, né, dizendo que a própria Rhiannon havia comido seu filho. E como castigo, então, ela acaba sendo levada ao seu marido e decidem que ela seria
sofreria um castigo e ficaria ali na porta do palácio, recebendo todos os transeuntes, todas as pessoas que adentrassem aquele reino. E quem não soubesse da sua história, ela iria contar que passou por todo esse processo do parto e não lembra e acabou comendo seu filho. Então, feito isso, ela carregaria essas pessoas até o reino de Def. Mas, à frente, se descobre que não foi bem assim, né? Essa criança foi roubada, depois ela foi restituída e, de certa forma, aí a honra de Rhiannon acaba sendo resgatada. Mas a mulher tem um papel muito forte nessa representação, onde eu estou trabalhando com questões entre a honra, né? Então, Rhiannon, ela tem essa representatividade da grande rainha que trabalha em prol da justiça, em prol do resgate da honra. Basicamente, temos essa visão do mito. Isso é importante cada um aprofundar numa leitura e tentar entender qual é a mensagem principal. Neste caso, Rhiannon, ela trabalha nesse movimento e nessa questão totêmica do próprio símbolo do cavalo, como uma libertação de tabus e regras nas quais as mulheres nem sempre são ouvidas. Ou, por outro lado, nem sempre são unidas, porque se fosse o caso, ela deveria sim ter o apoio daquelas que estavam ao lado dela para que pudesse trazer a verdade à tona. Essa história ela é muito profunda e eu trabalho entre este mundo e o outro mundo com símbolos que também fazem a gente permear entre luz e sombras, entre esse nosso lado de claro, onde representa esse lado brilhante da realeza, da soberania, mas também onde eu preciso buscar a minha justiça, às vezes por situações onde eu não tenho por onde. Eu não tenho provas, mas com o tempo tudo vem à tona e a verdade sempre prevalece. Basicamente, essa é a mensagem desse livro. Agora, o próximo conto, como eu havia falado, no segundo livro do ramo do Mabinoca, ele já acontece ao sul do país de Gales, aliás, desculpa, ele acontece na Inglaterra e não no sul do país de Gales, como acontece no primeiro livro, e na Irlanda. Então, ele está focado em Browning, a filha de Lear, e o grande herói, que é Bran, seu irmão, conhecido como o Abençoado. Bran, em galês, significa corvo. Então, essa mitologia também nos lembra a irlandesa. O corvo, nesse caso, ele vai trabalhar esse lado mais magia, mais sabedoria, o mais antigo, e que é ligado a Lear, que rege o quê? Rege o reino mais do submundo, o mais escuro. Então, ele tem essa representação. Sendo que Browning, ela acaba se casando com o rei da Irlanda, Maltolkshay. E logo após o casamento, ela foi punida por seu marido por uma coisa assim muito irrelevante, sobre ela ter falado alguma coisa sobre os cavalos e uma punição onde ela acaba sendo obrigada a trabalhar na cozinha do castelo desse rei que estava na Irlanda e como se fosse uma prisão. Ela acaba se tornando uma escrava. Então, de rainha, ela vai à servidão. E aí temos também outra correlação da mulher tendo que ser submetida a um castigo. Neste caso, ela começa a treinar umas aves chamadas
estorninho para levar até o país de Gales uma mensagem ao seu irmão Bran que ela estava naquela situação. Depois disso, desencadeou-se toda uma guerra, toda uma reviravolta. Bran, né, chegou a fazer essa expedição para resgatá-la, mas no meio do caminho ele é ferido mortalmente. Quando Brownie descobre toda essa empreitada, ela morre de tristeza, porque, de certa maneira, ela foi julgada, punida, condenada, e, através deste casamento, ela desencadeia a morte do seu próprio irmão. E a Bran, ele está muito ligada às lendas da Inglaterra, onde sua cabeça foi enterrada, onde construiu-se uma ponte. Então, tudo conecta a essa, né, visão da cabeça, onde no mundo celta, a mitologia fala-se que a alma reside na cabeça, reside nesse elemento onde a sabedoria reside também como a alma, a Awen, a Imbas irlandesa, onde eu recebo toda essa influência divina. Até por isso, a cabeça dele foi preservada e depois enterrada num local sagrado. Mesmo a representação de guerra é muito forte, o símbolo da cabeça. Os inimigos eram empalados e as cabeças eram postas como um troféu entre os celtas e considerados como bárbaros. E, na verdade, aquilo era uma crença, aquilo era um símbolo de poder. Tanto o poder daqueles que eram seus aliados ou suas divindades, como aqueles que eram seus inimigos, que também é a conquista dessa outra força contrária, ou desse inimigo, que era uma representação de fincar uma soberania perante aquele que foi conquistado. Então, nesse segundo livro, Brownie, ela rege todas essas questões que estão muito focadas na soberania do seu país. E nessas mitologias das quais há toda essa troca, né, cultural, mas, de certa forma, temos também símbolos muito fortes nos animais totêmicos. Tanto o cavalo, que foi o grande desencadeador dessa briga e dessa desentendimento, fez com que ela se tornasse ali escrava ou sendo castigada pelo seu marido. E as aves, que são os mensageiros. Eles são os mensageiros tanto deste mundo como do outro mundo. Então, assim como Rhiannon, que tem o cavalo e a ave, que permeia essa sabedoria, das quais também estão presentes no mito de Brownie. Então, seguindo adiante, agora nós temos o terceiro livro, o terceiro ramo, que fala de Manawydan, o outro filho de Lir. Também está centrada nesse submundo. Já esse conto se passa no sul do país de Gales. Então, temos aí o Lir, que casou com Penadum, que é a filha de Dom e Beli, como já falamos, e aí temos essa união das duas casas, a casa de Dom e a casa de Lir, o lado brilhante e o lado escuro dessas duas famílias, que representam a ordem e o caos, onde dessa união que nasceu Brownie e Manawydan, que é o correlato do deus irlandês Manannán. Embora, como eu já havia falado, suas histórias sejam diferentes, ele também aparece como um herói que se casa com Rhiannon, tornando-se o seu segundo marido. Então, olha como os ramos vão se interligando. O primeiro, que eu começo com o Aran, que troca de lugar com o Pio.
e que posteriormente ele se casa com Rhiannon e tem todo esse castigo e ela resgata a sua honra. Eu tenho os cavalos e as aves que estão no segundo conto também presentes, onde também há um resgate, só que dessa vez, no meio do caminho, essas duas divindades morrem, Bran e Braunen, e o próximo irmão, o Manawydan, ele casa-se com Rhiannon. E aí eles vão reger um reino, vamos dizer assim, entre essas duas forças, entre essas duas casas que representam essas ordens cósmicas. E mais adiante, agora nós entramos no quarto conto, Met, o filho de Methone, que é um conto bem conhecido, e aí a gente vai se estendendo um pouquinho mais, até porque a Rhianrod está presente nesse conto, e ela é a minha deusa matrona de iniciação, da qual eu tenho muito que agradecer. Essa conexão com essa divindade, nós fizemos aí o Templo de Avalon e fomos até os estudos com as famílias irlandesas, galesas, essas divindades, e hoje nós estamos completando 14 anos de existências. Então, voltando aqui ao conto, Met, o filho de Methone, que era filho de Methone e irmão de Don. Ele era um poderoso rei, senhor de Gwynedd. Aí nós já estamos falando do norte do país de Gales. E esse rei gostava de descansar seus pés no colo de uma virgem. Uma donzela nessa época que se chamava Gawain. Nesse processo dele descansar e dentro do seu castelo, um dia ele se ausentou e o seu sobrinho, Givaelt, que é filho de Dom, se apaixona pela moça e acaba abusando da sua inocência. Met, ao descobrir, puniu o sobrinho e seu irmão Gideon, que também estava envolvido na trama. Felizmente, é uma história trágica, porque ela fala de um abuso, mas aí tem uma questão muito também daquela visão da mulher como algo que estava ali para servir e não para representar a soberania como de fato ela é. Então, temos que rever alguns conceitos, porque também temos algumas influências bem fortes nesse período cristão. Por que ocorreu esse abuso? Por que houve todo esse castigo por essas pessoas que foram seus abusadores? Aí eu vejo muito esse confronto entre o divino e o profano. Nesse mundo céltico, essa ligação entre o sagrado e o mundano é muito estreita, principalmente nessa nossa visão druídica, chegando a ser quase impossível separar um do outro. E o processo das quais a gente diz que se torna divino são todas nossas ações, palavras e pensamentos. Então, nesse momento, precisamos entender que aquilo que é sagrado e não pode ser maculado. A partir do momento que ele é maculado, eu tenho uma consequência. Essa consequência aconteceu principalmente com Gideon, pois ele era instruído na magia e na poesia. E para se redimir com seu tio Met, ele se tornou seu conselheiro. E na concepção dele, quem ele indica para ser o substituto de Gawain? A sua irmã, a Rhianrod. E aí a Rhianrod se torna a donzela que vai, né, ser o apoio dos pés do rei. Então, ela, ao ser indicada, acabou sendo testada por Met, que pediu que ela pisasse numa varinha mágica. E assim que ela pisou, ela deu à luz a um casal de gêmeos, Dylan e Liu.
E ela fica muito revoltada, porque, na verdade, a Rianrod, ela representa a mulher casta, no sentido daquela que só permite ser de quem ela quer. Ela não pertence a homem nenhum. Então, nesse momento, ela não quer saber dos filhos. E ela parte para o seu castelo estelar, que é conhecido como Caer Arianrhod. Ela é a grande representação e guardiã da Torre de Prata, né? Esse fluir entre os mundos. Ela é a representação da própria Via Láctea. Então, nós vamos ver que ela é a grande soberana, a mãe que permanece virgem, aquela que dá a luz e não pertence a homem nenhum, porque ela é soberana de si. Dylan foi criado por Matt, que logo depois de um tempo partiu para o mar. Ele representa essas forças do submundo. Em contrapartida, nós temos Liu, que representa o sol, representa a claridade, representa o lado brilhante e a honra. Ele tem essa conotação, ele traz essa ligação. E Gideon cria Liu. E aí, quando ele vai criar Liu, tá lá no reino, a Rianrod não gostou da ideia e ela colocou algumas restrições para esse filho, que seria o gás, teria todos esses tabus que diriam o seguinte, que ele nunca teria um nome, a não ser que ela Rianrod, o desse. Que ele nunca empunharia uma arma, a não ser que ela lhe oferecesse. E ele nunca iria se casar com uma mulher humana. E aí, com a ajuda de Gideon e Matt, ele acaba superando todas essas restrições, das quais depois a Rianrod se viu obrigada a ceder um nome, a lhe dar uma arma e uma mulher feita de 9 flores silvestres, chamada Ludwig. E aí eles criam essa mulher de flores, que é uma divindade feita para Liu, só que ela é uma personificação de um ser que tem identidade própria, e ela acaba se apaixonando por um guerreiro do reino, o Grom. E aí cria-se toda uma confusão, toda uma questão de conquistar esse poder, essa soberania dela, e nessas questões entre os tabus que a Rianrod colocou ele, no próprio Liu, ele só poderia ser morto de uma forma, e eles conseguiram atingir o seu objetivo, mas antes disso, antes da morte de Liu, Gideon amaldiçoa Bloodwig e a transforma em uma coruja. Então, acaba que a coruja virou esse símbolo de Bloodwig. Mas não no sentido da traição, mas no sentido da libertação. Porque eu preciso entender que nós somos livres para decidir aquilo que é melhor para nós. Mas também precisamos ver todo o contexto que às vezes nós almejamos essa felicidade. A que preço nós nos submetemos para atingir essa tal felicidade? Então, sempre ela está permeando entre essa consciência do querer, do poder e do dever. É muito importante lembrarmos desta questão. Então, é muito interessante que todas essas histórias estão muito conectadas a esse lado luz, sombra, consciência, lucidez, desejo, poder, soberania e realeza. São símbolos que até hoje nós temos muito forte dentro dessa nossa espiritualidade, e até no sentido de trazer para nossos dias modernos a tal da consciência, a tal do aprimoramento pessoal, entender que cada um vai ser forjado
conforme as suas escolhas. Então, todos os mitos eu tenho escolhas, eu tenho encontros e desencontros, amores e decepções. Então, na própria mitologia céltica, não temos esse lado romântico, como foi nos mitos arturianos, que foi explorado posteriormente em várias novelas e vários contos, livros, enfim. Mas toda esse sentido, esse aspecto do qual nós vamos buscar como fonte inspirativa, é também uma forma da gente se conectar a esses deuses, essas divindades, entender que na nossa experiência moderna e na nossa visão, ela é, lógico, muito diferente do que talvez fosse naquela época, e principalmente na época dos celtas. Hoje, o que a gente vê como celta nem já começa pelo próprio nome, né, que é um cunho moderno. Cada tribo tinha o seu nome, tinha o seu reconhecimento. Sabemos que nem todas as tribos tinham seus druidas com esse nome, né? Seus sacerdotes poderiam ter outros nomes. Então, precisamos entender que nem tudo que a gente acha que é celta, está celta. Temos essa visão que esses reinos e essas mitologias, elas trazem empiricamente mensagens das quais hoje podemos buscar como fonte inspirativa para nossas jornadas de equilíbrio, de consciência ecológica, de consciência no sentido de lutar pelos oprimidos ou aqueles que são marginalizados na nossa sociedade. Então, são conceitos que são modernos, são conceitos que cabem à nossa era, mas que também têm sua fonte inspirativa lá nessa mitologia, nessa grande fonte da qual nós vamos sorver. Então, basicamente, a mensagem que eu quero deixar com essa palestra, com essa breve conversa, vamos dizer assim, é que o druidismo ele tem várias faces, não é só uma forma de ver o druidismo atual. Nós temos aqueles que vão se ligar muito à mitologia, por exemplo, irlandesa, à arqueologia, à linguística, e dali vai fluir a sua devoção, da qual você vai poder absorver este contexto da própria espiritualidade céltica para suas práticas modernas. Outros vão sorver dessa mitologia galesa que eu acabei de mencionar, onde essas divindades também têm essas ligações umas às outras, mas que serão vistas de uma forma diferente, assim como as deidades gaulesas, celtíberas, e em toda essa prática para como nós iremos desenvolver o nosso culto, nossas devoções e assim por diante. Então, eu deixo aqui uma mensagem para todos vocês, que o importante é sempre estudar, pesquisar e questionar, porque nem sempre iremos ver com os mesmos olhos. Até os mitos, quando nós lemos pela primeira vez, a gente percebe aspectos que mais adiante vamos ver com outros olhos. Então, a cada momento que nós crescemos dentro dessa espiritualidade, mais visões e mais informações iremos agregar. É muito importante até entender que essa espiritualidade ela é fluídica, ela vai se adaptando com o nosso nível de consciência, com a nossa tomada de posse de soberania e realmente de desconstruções de crenças anteriores, nas quais todos estão, lógico, muito influenciados. Então, assim como nós iniciamos, agora nós vamos encerrar, e eu gosto muito dessa questão do Keshit, desse outro mundo,
onde a gente vai sorver da sua mitologia e buscar a fonte inspirativa no livro de Taliesin. Esse é um assunto, é uma história que nós vamos abordar numa outra oportunidade. Então, o meu lugar é em Kashid, onde ninguém sofre com a idade ou doenças. Ela é circundada por 3 círculos de fogo. Aos limites da cidade chegam as cheias da maré. Uma farta fonte jorra diante dela, cujo líquido é mais doce que o vinho branco. E que assim seja. Que vocês também possam sorver desta mitologia e possam, através de todas essas histórias, construir também o caminho druídico ou o caminho espiritual que mais se aproxima à sua essência. Ok? Agradeço aí a participação e atenção de todas e até uma próxima jornada, até uma próxima palestra. Islancha.